Neste momento, eu gostaria de convidar a pessoa que está responsável para nos apresentar diante de Deus em oração e, em seguida, retomarmos o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10, e continuarmos, então, aí estudando o que o Senhor pode nos ensinar nesta manhã. Amém. Bom dia, graça e a paz. Oremos. Pai Santo, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede nesta manhã. Queremos te pedir e suplicar que, em nome de Jesus, Ele nos tome em suas mãos, nos apresente diante de ti, porque é a tua deixa fiel que nos sustenta. Perdoa nosso pecado, tem misericórdia de nós. Instrui-nos através da tua palavra e abençoe e capacita cada vez mais o pastor José Cícero. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, retomem agora o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Vamos nos ater à última parte do verso 28, que foi o que reservamos para nosso estudo nesta manhã. A Ana não pode estar conosco, a internet dela está oscilante, então eu estou gravando para depois apresentar para ela, tá bom? Vamos mais uma vez à leitura do texto, em seguida ao estudo comparativo que a gente tem feito, extraindo de fato os conceitos que a Bíblia apresenta sobre determinadas expressões que às vezes podem trazer certos, eu diria, problemas, até certas, então, incoerências, quando nós não esquecemos de nos debruçar sobre um estudo mais adequado da palavra de Deus. Venham comigo, portanto, Mateus capítulo 10, versículo 28, diz: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, como ontem nós estudamos um pouco o conceito, portanto, bíblico de alma, conceito bíblico de corpo, nós precisamos agora nos debruçar para, de fato, extrairmos o sentido da expressão inferno. Esta é uma das dificuldades que muitas pessoas carregam consigo, achando que, na verdade, existe em algum lugar, em alguma parte do universo, nesta Terra ou num ambiente paralelo, cenas deste nível de um lugar de fogo, onde as pessoas estejam em sofrimento, algumas que, então, não conseguiram sair deste ambiente em razão de sua vida aqui na Terra ter sido dissoluta, então são levados para o inferno, e aí padecem durante, então, séculos infindáveis, toda a eternidade, sofrendo, gritando e se maltratando, aonde os demônios têm, portanto, a autoridade, a hegemonia e até mesmo, portanto, o controle deste ambiente. Quero dizer-lhes que esta imagem, de antemão, é uma agressão ao Deus que a Bíblia nos apresenta, ao Deus de amor, de paz, de misericórdia, porque esta cena não é da, então, exposição bíblica. Ela vem, portanto, aí beirando o século XII, XIII, quando, então, um judeu bastante, eu diria, cheio de informações e de certas composturas de conhecimento para fora da Torá, para fora, então, da Bíblia Sagrada, começou a ilustrar certos tipos de abordagens, gerando, então, essa teoria que assume uma compostura mais filosófica do que, de fato, bíblica. E por que filosófica? Porque, na verdade, a teoria do sofrimento, ela passa por esse viés do século XII, XIII, através, então, deste que formulou essa teoria, né? Na verdade, eu estou me referindo ao judeu, portanto, aqui, que entre aí o século XII e XIII, então,
Rabi, chamado, portanto, de Kink, fez exatamente esse tipo de abordagem, retornando a uma filosofia grega, que daqui a pouco nós podemos, então, verificá-la. Antes, porém, vamos para a Bíblia, que é o nosso ponto de referência. Essas demais coisas que gravitam em torno dessas teorias, eu, às vezes, as exponho para que você saiba que elas não vieram por apenas, então, sugestões. Né? A gente, às vezes, bastante cheio de conhecimento, informando certas pessoas, e isso termina passando para a cristandade, que foi o que ocorrera nesse período aí do século XII, século XIII, com, então, o Rabi Kink. Mas, antes que nós possamos nos voltar para ver essas particularidades, vamos para a Bíblia. Veja, a palavra inferno na Bíblia, ela, de fato, aparece em diversos textos do Novo Testamento. Mas a palavra, ela vem de uma expressão grega chamada geena. Geena é a expressão utilizada aqui por, então, Mateus, capítulo 10, versículo 28. O que era o geena? Para que nós entendamos, vamos tomar outros textos aonde, então, a expressão aparece, e assim a gente vai construindo a resposta com base na própria Bíblia Sagrada. Comigo, por favor, Marcos, capítulo 9, versículo 47. Venha comigo a esse novo texto. Marcos 9, 47. Veja o que é dito. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois serem lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Observe que a expressão inferno agora tem, na verdade, uma explicação. É um lugar aonde, portanto, observem, o verme e, então, não morre, nem o fogo se apaga. Verme, mais uma vez, não morre, fogo não se apaga. Então, nós temos aqui, para este ambiente chamado inferno, duas coisas que para aí são lançadas: vermes, ou verme, e então, aí, o fogo. O fogo é inextinguível, e aquele verme que aí é jogado não morre. Não perca de vista que a própria Bíblia já explica qual é a condição deste ambiente chamado inferno. Nele tem fogo, nele, portanto, tem coisas, eu diria, abjetas, verme. Vamos para Mateus, capítulo 13, agora o novo texto, capítulo 13, versículo 12. Venha comigo. Mateus 13, verso 12, nos é dito assim. Mateus, capítulo 3, verso 12. Eu estava em outro texto. Diz assim: a sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Observe que, então, nós temos aqui uma expressão que é assemelhada, fogo inextinguível. Qual é a ideia, portanto, que aqui Mateus está colocando? Que existe, na verdade, um lugar onde há fogo, e que a semelhança de um juízo. Por quê? Porque o discurso que aqui está sendo feito, João Batista está deixando claro que haverá, portanto, um juízo. Esse juízo ocorre mediante a ação do próprio Deus, que então recolhe o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. A pergunta que a gente faz é: aonde essa palha seria, portanto, recolhida para ser queimada? Visto que há algo aqui em paralelo. Observe, recolhe o trigo no celeiro. E a palha vai ser lançada aonde? Em que lugar? Mateus, neste texto em particular, não descreve o lugar, mas descreve a consequência
de que esta palha lançada, portanto, para fogo inextinguível está em paralelo ao texto que nós acabamos de ler anteriormente, ou seja, de que existe, de acordo com o texto de Marcos, um lugar aonde, portanto, o verme ali não morre e o fogo não apaga. Se o fogo não apaga, ele é inextinguível. Mas aí nós precisamos começar, então, a refletir. Portanto, o inferno está atrelado a um ambiente onde tem fogo e para aquele lugar se joga, portanto, coisas que são abjetas, verme, palha. Isso você precisa, portanto, agora está começando a somar. Agora, vamos para, então, um outro texto. Venhamos a Jeremias, capítulo 17, versículo 27. Venha comigo. Jeremias, capítulo 17, versículo 27. Observe o que é dito aqui. Mas, se não me ouvirdes, e por isso não santificardes o dia de sábado, e carregardes alguma carga, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Ora, nós precisamos então nos perguntar qual fogo poderia então durar eternamente. Observe que nós temos aqui uma consequência também, um juízo, em razão de um ato de desobediência, aqueles que estavam, portanto, carregando cargas no dia de sábado, entrando para Jerusalém. Se isso voltasse a acontecer, ocorreria, portanto, um juízo. E o juízo seria contra o quê? Coisas não animadas, mas inanimadas, que é o que ocorre em relação a tudo que já vimos. Vermes, observem, então, mais uma vez, palha, e aqui portas, demonstrando que o fogo atingiria estas coisas, ou seja, um ambiente onde para este lugar são lançadas coisas, ou as coisas são atingidas por fogo. E aí observe que nesse aspecto, aqui em Jeremias, a ênfase é também para coisas. Agora, voltemos a Mateus, capítulo 5, verso 30. Venha comigo, por favor. Não percam de vista que estamos, então, buscando conceituar a expressão inferno, embora já saibamos que a palavra grega é geena. E o que é geena? Nós vamos, então, eu diria, alargando nossa percepção. Primeiro, estou lhes mostrando que aonde o fogo aparece como sendo inextinguível, ele está atrelado a coisas que neste, portanto, lugar são reservadas para uma cena, portanto, de situação de destruição, envolvendo verme, envolvendo um fogo que não apaga, portanto, é inextinguível, envolvendo, portanto, palha, envolvendo, portanto, as coisas as quais seriam contaminadas por ação humana. E aí nós temos, no caso, Jerusalém, suas portas seriam, portanto, queimadas. E aí vem a pergunta, que porta duraria a ser queimada de maneira, portanto, que o fogo nunca apagasse? Qual é o sentido disto? Haveria possibilidade de um fogo continuar, então, queimando certo objeto e este fogo permanecer eternamente? Bem, até aqui nós não vemos, então, pessoas sendo lançadas, portanto, neste ambiente chamado inferno. Portanto, vamos continuar lendo. E eu disse, Mateus capítulo 5, verso 30. Venha comigo, observe. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Observe que neste ponto, agora, já, então, além das coisas inanimadas, palha, verme, portas, agora, portanto, o próprio corpo humano pode, então, nesta condição, ser lançado no inferno. E qual é o ambiente de inferno? Qual é o elemento constitutivo? Fogo. Esta é uma situação que precisamos aqui estar conscientes, porque neste ambiente, o elemento primordial é fogo. Agora, vejamos o que diz Ezequiel, capítulo, então,
18, verso 20. Venha comigo, mais perto da Bíblia. Ezequiel, capítulo 18, verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: a alma que pecar, essa morrerá. Lembram de ontem, quando estudamos acerca do conceito de alma, do conceito de corpo, e isso, portanto, reservado para a própria Bíblia Sagrada? O que é corpo? Nada mais, nada menos do que... E aí, veja, a contextura, ou então o que a gente chama a tessitura do corpo humano, que é feito, portanto, de pó, sem a presença do ruá, do fôlego de Deus. Portanto, o corpo, sem a presença, então, do fôlego de vida, neste corpo não há vida, porque a vida é algo que não está inerente à raça humana. Deus deu, então, a vida está nele. E quando ele tira aquilo que nos deu, que é o fôlego, portanto, fica só a contextura, fica apenas a tessitura, aquilo que é o corpo, a matéria. E aí veja que no texto que acabamos de ler em Mateus capítulo 5, verso 30, que então nos diz que, na verdade, é preferível entrar faltando coisas do que jogar todo o corpo no inferno. E agora, o paralelo, o texto de Ezequiel, capítulo 18, verso 20, na verdade, é que a alma que peca, esta morre. Então, observe, contudo, que não está se referindo a o que se chama de alma vivente. Percebe? Por quê? Porque a alma vivente sou eu, és tu. Então, nós temos de nos lembrar destas verdades que já estudamos no próprio texto de Mateus, capítulo 10, verso 28, a primeira parte, que eu lhes disse que teríamos de parar para estudar, e já o fizemos ontem. Logo, fazendo uma síntese inteligente, para o ambiente chamado inferno, nós temos para este lugar objetos que são levados, vermes, palha, coisas, portanto, que podem ser afetadas com o fogo, como o caso, portanto, de portas, como no contexto ali, então, que acabamos de ler em Jeremias. Porém, faz-se necessário nos lembrar que o corpo pode ser levado para o inferno. O corpo, ou seja, a contextura, a tessitura, aquele que é, portanto, poderíamos dizer, a formação do boneco, que nominamos, portanto, de ser humano, mas o ser humano o é como alma vivente. Saindo roá, não há mais, portanto, vida naquela matéria. E essa matéria, ela é, portanto, passível de destruição. Seja de aspecto, o que a gente chama biológico, por si só, bactérias que estão destruindo, então, eu diria, toda a parte de músculos, sobrando, portanto, osso, mais tarde, portanto, apenas pó, que é o contexto originário. Porém, temos de nos lembrar que esta ação de, então, Deus tirar o fôlego de vida, que ele é a própria fonte, torna, portanto, esta matéria inerte. Então, isto pode ser destruído, isto pode ser realmente lançado no fogo e se extinguir, enquanto esta matéria tiver o que dela se queimar. Então, observem que, em nenhum momento até o presente, textos que estamos lendo, a Bíblia, então, comunga da ideia de lançar seres humanos, alma vivente, no inferno. Esta não tem, portanto, a noção bíblica para isto. Até este presente momento, nós estamos vendo corpos que são lançados e que pode ser lançado. Por que sabemos disto? Reitero, Ezequiel, capítulo 18, verso 20, a alma que pecar, essa morre. Então, a alma peca. Quem é a alma? Sou eu, és tu, somos nós, portanto, almas viventes. Mas nós não temos uma alma, da qual, portanto, o Senhor tira, e agora, portanto, este corpo sem a alma passa a sofrer. Não há sofrimento sem a razão, sem a consciência. Por isso que, então, o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, quando faz menção de que, na verdade, o espírito volta para Deus, o ruá, não é nefesh,
não é a alma que volta, é ruá, que volta para Deus. Então, necessariamente, o que fica? A matéria. E esta matéria se decompõe, se destrói. Portanto, é necessário que atentemos de que a alma que, então, peca, ou seja, seres humanos, nós que falamos, que andamos, que sentimos, que sorrimos, que choramos, que temos, então, as emoções, a psique, esta, então, alma que aqui está falando contigo e tu me ouvindo igualmente, necessariamente estar em comunhão com aquilo que Deus estabeleceu. A vida é um dom de Deus. Logo, se ele, então, tira o fôlego, isso tudo volta, portanto, a um boneco inerte. Não há outra coisa. Então, quem peca? Alma vivente. Porque a alma não tem vida em si mesma, ela é um resultante. Agora, vejam, o filho não levará a iniquidade do pai, então não existe uma espécie de responsabilização dos atos de pecados. Cada um que peca assume os seus. Observem, nem o pai a iniquidade do filho, a justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Logo, nós temos, de fato, algo aqui de responsabilização individual. Agora, vejamos diversos outros textos que vão nos ajudar a alargar nossa compreensão sobre estas verdades aqui expostas. Como eu lhes disse, a expressão, portanto, geena, ela carrega esse sentido, a palavra em si significa, portanto, o que a gente aqui já disseram lá, um lugar onde o ambiente está recheado de fogo. Geena é a expressão para a palavra inferno. Mas não no conceito e não no sentido que os gregos deram e nem aquilo que os, então, rabis vieram a instruir a concepção judaica a partir do século XII e XIII. Especificamente, a partir daí, com a teoria, então, que surge com o Rabin Kinkin. Nós precisamos, então, agora, nos ater a diversos textos no Antigo Testamento para verificar qual era o conceito de, então, inferno, que a palavra, então, hebraica que está em paralelo com a palavra geena é, então, Rimon, ou Rinom. A expressão hebraica então, Rinom, ou Rinom, ela é paralela, como eu já dissera, à expressão geena. Então, vamos voltar para alguns textos que nos ajudam a compreender isto. Venha para o texto de Josué, capítulo 15. Venha comigo mais perto da Bíblia, por favor. Josué, eu estava quase aí expressando a palavra em hebraico, mas Yeshua. Veja, então, Josué, capítulo 15, versículo, portanto, que nos ajuda a compreender esta verdade em particular. Versículo 8, venha comigo. É dito assim: deste ponto sobe pelo vale do filho de Rinom. Essa expressão grega, essa expressão hebraica aqui, Rinom, é a palavra, portanto, paralela, a palavra hebraica aqui, Rinom, ela significa, na verdade, o paralelo com o grego Geena, que é um lugar, um vale, que, na verdade, aonde se jogava os dejetos para serem queimados. O Vale de Rinom se torna, portanto, esse tipo de ambiente aonde se jogava os lixos para serem queimados. Observa o que é dito. Do lado dos jebuseus, do sul, isto é, Jerusalém, e sobre este limite até o cimo do monte que está diante do Vale de Rinom, para o ocidente que está no fim do Vale dos Refaíns, do lado norte. Estes detalhes geográficos é para se identificar exatamente aonde está o Vale de Rinom. Observe, está, então, aí muito próximo de Jerusalém, mas está fora de Jerusalém. Não está dentro, eu diria, na cidade, mas fora, num vale, portanto, próximo. Você se lembra que foi Davi que comprou, então,
a cidade dos Jebuseus, que mais tarde passou a se chamar de Hebrom, e por fim ele deu o nome de Jerusalém. Então, o vale era o ambiente onde todos os lixos que advinham, portanto, da cidade, eram jogados neste lugar, chamado, portanto, de Rinom, que significa exatamente o seu paralelo no Novo Testamento com a expressão Geema, que significa lugar aonde, observe, o verme não morre, o fogo não se extingue, a palha é jogada lá, as portas ou objetos, portanto, inanimados podem ser jogados, e muitos animais que morriam, essas coisas, também eram jogados no vale de Rinom, ou seja, em Geena. Logo, o ambiente, historicamente, tem a ver com este lugar, e não algo, portanto, etéreo, algo, portanto, distorcido, do ponto de vista que Deus criou um inferno para que seres humanos pudessem ali estar sofrendo, pagando pelos seus pecados. Esta ideia não é bíblica, esta ideia não é judaica. Ela aparece na literatura judaica a partir do século XII. E nós temos de atentar, 12 e 13, que aí, então, não é a informação do Antigo Testamento. Por isso, meu querido amigo e irmão, atrelar a expressão inferno como um lugar de sofrimento para a raça humana não está em conexão com o amor de Deus e a sua graça. Não está em conexão com os ensinos bíblicos. Esta ideia de um lugar onde a alma, o ser humano, sofre fogo a ponto de, então, não parar esse sofrimento, esta é uma ideia grega, não é uma ideia judaica, não é uma ideia cristã, é uma ideia grega. A filosofia grega que construiu esta ideia de lugar de sofrimento. E isto, então, foi absolvido a partir do século XII por parte, então, de alguns rabis. Então, nós precisamos estar atentos. Voltando, de maneira, então, inteligente, fazendo uma síntese aqui. Quando Jesus fez menção, em Mateus capítulo 10, verso, então, 28, sobre a questão do inferno, a que ele estava se referindo? A palavra grega lá é Geena. Para os judeus contemporâneos de Jesus, eles sabiam que Jesus estava se referindo ao vale de Rinom, e não exatamente a um lugar de sofrimento, mesmo porque essa ideia judaica não existia. Ela passou a aparecer aí a partir do século XII e XIII. Então, isso depois de Cristo, é claro. Então, a gente precisa atentar para estas singularidades. Mas não só. Se você quiser aprofundar mais este conhecimento, eu vou te dar uma série de textos que vão te ajudar nesse sentido. Observem, nós acabamos de ler isto aqui em, então, Josué, capítulo 15, verso 8. E eu fiz, portanto, aqui um levantamento de diversos textos que vão te ajudar nesse sentido. Mas um em particular, ele é bastante enfático. Se você vier comigo, por exemplo, lá, para a chamada cidade de Davi, que é o caso de Jerusalém, e como aqui nós já fizemos menção de que neste vale, para aí, então, as coisas eram jogadas para serem queimadas, quando, portanto, nós chegamos ao período dos reis, houve um rei chamado Acás, que, então, neste vale, o vale de Rinom, ele passou, portanto, a construir altares para o deus Moloque, e aí começou a sacrificar, então, pessoas. E isto se tornou um ambiente, portanto, no conceito judaico, de uma agressão a Deus, porque este era um ato, portanto, de desvirtuamento daquilo que Deus requeria de Israel. E eu gostaria que você, então, viesse comigo para ver exatamente este texto. 2ª Crônica, venha comigo, por favor, 2ª Crônica, para a gente fazer esse paralelo para você entender isso aqui. 2ª Crônica, capítulo 28, versículo 3. Observe o que acontece com este rei aqui. E aí você vai entender a razão por chamarmos o ambiente de Rinom e como foi que seres humanos foram lançados aí. E aí você vai entender o porquê
E muitas pessoas tomaram a expressão inferno como sendo, então, o lugar onde as pessoas sofrem. Mas quem fez isso historicamente? Quem tomou essa posição de tornar o Vale de Rinom também um ambiente de sacrifícios humanos, aonde ali, portanto, pessoas eram ou objetos, então, de ofertas para esse Deus chamado Moloch? Venha comigo aqui. Reitero, 2 Crônicas, capítulo, então, 28. Acompanha comigo. A partir do verso 1. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não perca de vista que o Vale de Rinom está para o lado sul, ali mais para o oriente de Jerusalém. Então, aonde é o chamado lixão, o Geena. Observe o que é dito. E não fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel, andou nos caminhos dos reis de Israel, até fez imagens fundidas a Baalins. Também queimou, observe, incenso no vale do filho de Rinom, e queimou a seus próprios filhos, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Então, observe que o sacrifício humano, realizado aqui pelo rei Acaz, no período aqui em que ele atuou como rei, aonde é que isso foi feito? No Vale de Rinom. Então, observe que a presença humana aí como objeto de sacrifício e sofrimento ocorre pela, então, atitude de Acaz, e não por algo que Deus havia criado. Acaz estava em desobediência, na contramão daquilo que Deus havia ensinado. Então, é possível, sim, é possível que algumas pessoas, tomando esta situação, fazem uma espécie de paralelo, achando que Deus, então, criou um ambiente onde seres humanos vão estar queimando, sendo destruídos. Isso não existe na Bíblia em lugar nenhum. Esta não é uma verdade bíblica. Esta é uma teoria que foi, então, construída a partir do século aí de 12 e 13, como eu já falei, mas, ao mesmo tempo, advinda essa teoria da filosofia grega, de que, então, existe um lugar onde as pessoas que, na verdade, são consideradas aí ímpias, elas, então, recebem a sua recompensa a partir de purificação no fogo, quando alguém, então, aqui pode continuar fazendo alguma coisa para que ela escape de lá. Isso não é bíblico. Isso é teoria humana. Mas não só. Esse texto que nós acabamos de ler de 2 Crônicas nos ajuda a compreender este contexto, como é que as pessoas, por alguma razão, chegaram a essas ideias. Mas é preciso nos lembrar que quem fez isso foi Acaz, e não Deus. Acaz estava em desobediência àquilo que Deus havia ensinado. Por isso, meus queridos amigos e irmãos, nós precisamos estar aí atentos para que não percamos de vista que este vale, chamado Vale de Rinom, é o paralelo com a expressão Geena no Novo Testamento. Há muitos textos que eu gostaria aqui que você atentasse, mas vou lhes dar, portanto, mais 2, porque já chegamos ao horário, né, para que nós aqui nos despeçamos. Isaías, então, 66, versículo 24, depois dei uma espiada nesse texto, aí nós temos, então, o que a gente chama como o Vale de Rinom, simbolicamente, representa o fogo, então, do julgamento final. Assim como, observe, é isso que a gente chama de desdobramento de situações para o juízo. Assim como no Vale de Rinom, observe, para ali, só se colocava coisas exatamente abjetas, animais mortos, coisas, portanto, lixo, que era a expressão utilizada aí para, nós poderíamos chamar o lixão de Jerusalém, ficava no Vale de Rinom. Então, para os fins dos dias, a palavra, portanto, aí, fogo de consumição ou fogo de destruição, representa, nesse contexto, o que a gente chama uma ampliação do juízo do Senhor. O Senhor gerará nessa terra, portanto, uma destruição para aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus. Mas isto não tem a ver com um fogo que dura eternamente, mesmo porque seria necessário aqui também estudar a palavra eterno dentro do contexto. Mas vou lhes dar algumas informações úteis. Primeiro,
Eterno é a consequência, não é a duração. Algo, portanto, por exemplo, uma porta passa a queimar. Quão eterno é o fogo para essa porta? Até que essa porta, então, se destrua. Então, o eterno tem uma duração no contexto de colocar coisas num ambiente ao qual o Senhor está em juízo. Mesmo porque a Bíblia não retrata que durante, então, o novo céu e a nova terra, existirá algum lugar aonde o fogo vai estar queimando e as pessoas estejam sofrendo. Esta ideia não é bíblica, mesmo porque a terra há de ser renovada, sem nenhum ambiente que, então, retome ao sofrimento que o pecado trouxer. Número 2, é preciso nos lembrar que a expressão eterno, quando ligado, portanto, a situações que envolvem aspectos humanos, o eterno dura até, então, aquilo que é humano perdurar. Dizendo de outra maneira, observa, o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra queimavam eternamente. Pergunta-se, Sodoma e Gomorra está queimando até os dias atuais? A resposta lá do livro de Judas, que diz exatamente isso. Então, veja que a palavra eterno está ligada a uma situação circunstancial, até que aquilo que é humano permaneça. Então, o fogo acaba quando? Quando aquilo ao qual ele se propõe, que é destruir, destruiu. Portanto, o eterno não é a duração, mas a consequência. Em outras palavras, aquilo que, então, os sodomitas fizeram, os, então, de Sodoma fizeram, os de Gomorra, os gorromitas fizeram, isto, então, tem consequências eternas, porque aquilo que o homem fizer em relação àquilo que Deus estabeleceu, certamente este homem há de sofrer as consequências, mas não que vai estar sofrendo eternamente. Portanto, voltando a Mateus capítulo 10, versículo 28, o que é aí o fogo? Na verdade, uma consequência da rejeição dos seres humanos a Deus, àquilo que ele ofertou na pessoa de Jesus, e que, no decorrer, portanto, dessas rejeições, vão receber juízo eterno. Então, por fim, a expressão Geena, em paralelo com Rinom, aponta para um período também aonde haverá juízo do Senhor. Assim como, na prática, Geena era o lugar aonde se colocava aquilo que, então, não prestava, no fim da história desta terra, aqueles que haviam, eu diria, hão de rejeitar Jesus ou já rejeitaram, também serão destruídos, porque é aquilo que não presta. É aquele tipo, portanto, de comportamento onde o pecado, então, superabundou e a graça não foi recebida, porque rejeitaram a Cristo Jesus. Isso é o paralelo. Por fim, Geena é lugar de um fogo comum, no desdobramento, então, escatológico, representa o juízo de Deus para, então, os ímpios que aí são postos. A razão pela qual Ezequiel 18, verso 20, diz: a alma que peca morre. Em outras palavras, nós não somos eternos, nós somos candidatos à eternidade. Mas é preciso entender que nós que pecamos, vamos, então, nos responsabilizar por aqueles pecados que vêm a nós. E isto é o que o Senhor fará com aqueles que não aceitaram Jesus. Em razão disto, serão destruídos. Portanto, meus queridos amigos e irmãos, esta é a razão da expressão inferno da Bíblia, e não um lugar de sofrimento. Por fim, Deus é amor, é graça e misericórdia. Seria um contrassenso imaginar que durante toda a eternidade a mente humana estivesse ainda se voltando para entender que existe um lugar onde pessoas estão queimando e sofrendo. Você imagina que sofrimento, inclusive para os próprios salvos, isso não pode ser. Deus não se permite que o mal se levante segunda vez, é o que diz o texto de Malaquias. Portanto, de fato, haverá juízo, mas queima e acaba, porque aquilo que é matéria será destruído. Que Deus nos ajude a vê-lo exatamente como um Pai de amor e de graça, e não com essa imagem distorcida que muitos seres humanos fizeram do Deus que os céus, então, nos ofereceram. Que esse seja um dia onde a sua paz
seja exatamente na pessoa de Jesus. Lembrando que nem aqueles que de nós saíram estão por aí vagabundando, como que alma ambulante, nem estão, por serem, portanto, ruins, por terem uma vida incorreta nesta terra, em algum lugar que estejam queimando. A Bíblia descreve que seja o ímpio, seja o salvo, dorme no Senhor, esperando aqueles que estão, portanto, com o Senhor, vida eterna. E os que estão sem o Senhor ressuscitarão para receber juízo, mas juízo que tem início, meio e fim. Que Deus te ajude a ter esta paz em teu coração. É o meu desejo, igualmente a minha prece. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, que a tua mão repouse sobre nós, que teu Espírito nos capacite, que tua mão nos ajude a avançar pela fé, na confiança e nos méritos de Cristo Jesus. Toma conta de nós, Senhor. Nós te suplicamos, no santo nome de Jesus. Amém.